Estamos aqui começando mais uma terça de crescimento. Que bom que você está comigo, que bom que estamos juntos nessa terça. Se você está assistindo no dia 16/11 de 2021, se está assistindo outro dia também, que bom, está assistindo a gravação da terça de crescimento, que é a reunião online que nós temos de estudo da palavra de Deus da Seara Porto Alegre. E você sempre será bem-vindo, tanto para estar online aqui conosco. Nós temos as transmissões online nas terças-feiras, que é somente online. Depois nós temos a reunião na quinta-feira, que é a Super Célula, que é presencial e por enquanto ainda online. E temos a reunião nos domingos, que é presencial a celebração, domingo às 19 horas, a celebração presencial e online também. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo. Eu quero pedir para você compartilhar agora com as pessoas aí. Então, abaixo aqui desse vídeo no YouTube tem um botão de compartilhar com uma setinha. Você pode compartilhar lá, encaminhar no WhatsApp, no Instagram, encaminhar para os seus amigos, seus contatos. Motivo você a fazer isso, pode voltar para o vídeo que ele vai estar rolando ainda e você não vai perder porque eu vou esperar alguns segundos. Faça isso agora, nos ajude a compartilhar, ok? Nós queremos começar orando e eu convido você a estar orando comigo agora e depois nós vamos ir para o estudo da nossa terça de crescimento. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está comigo. Pai, nós nas terças-feiras temos um tempo muito especial de estudo da sua palavra, mesmo que cada um esteja no seu ambiente, na sua casa, nós estamos juntos quando abrimos as escrituras e quando falamos a respeito dela. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude e nesse processo que estamos vivendo de aprendizado, de buscar mais do Senhor e viver para o Senhor, que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando sabedoria, direção, revelação da palavra. Nós oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós estamos falando de um tema na igreja, né? O tema desse final de ano é sobre unidade e a importância que isso tem é o que nós estamos falando nessas últimas terças-feiras e hoje nós vamos continuar. Nós começamos falando sobre a importância da unidade cristã e eu vou recapitular um pouquinho e aí nós vamos continuar para aquilo que a gente tem para conversar hoje. Nós lemos o texto de Filipenses 2, 1 a 5, e nós vimos que a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Esta unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Nós vemos que a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência, e isso é a nossa parte fazer. E nós começamos a ver, então, primeiro os alicerces da unidade. E vimos que o apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, dá a base doutrinária para isso. Há 4 pilares que sustentam a unidade cristã, que são esses alicerces, e esses pilares não são criados pela igreja, mas são dádivas de Deus. O primeiro é a exortação em Cristo, o segundo é a consolação de amor, o terceiro é a comunhão com o Espírito, a comunhão do Espírito, e o quarto é os entranhados afetos de misericórdia. Então, quer dizer, afetos e misericórdia. Então, quer dizer que esses 4 são os pilares, os alicerces daquilo que Deus formou e estabeleceu de unidade na igreja. E isso o apóstolo Paulo fala. Depois desse texto, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, então convido você a abrir a sua Bíblia aí para ver comigo. Filipenses capítulo 2, nós vamos ver sobre os perigos contra a unidade. Filipenses 2, 3 e 4.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ok? Então, nós vemos ele falando disso, nesse ponto. Ele falando dos inimigos, os perigos contra a unidade. E a primeira coisa que a gente vê ele falando aqui é sobre nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Primeira coisa é, a igreja de Filipos tinha muitas virtudes e o apóstolo Paulo admirava aquela igreja, né? Ele considerava ela sua alegria. Mas essa igreja também, ela estava ameaçada por alguns perigos sérios na área da unidade. Havia muita tensão dentro da vida da igreja e a comunhão estava sendo atacada, né? E a palavra partidarismo, muitas vezes usada por Paulo, Paulo fala muito de partidarismo, a igreja de Corinto, ela tem a mesma raiz da palavra, que é o egoísmo, que é aquilo que fala por ambição egoísta, né? E por essa ambição egoísta trazer então o partidarismo. Em primeiro lugar, o perigo de trabalhar sem unidade. Nada debilita mais a unidade que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado, quando cada um busca mais os seus interesses do que a glória de Cristo. Na igreja de Filipos havia ações desordenadas. Eles estavam todos lutando pelo evangelho, mas não estavam fazendo isso juntos. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, então, dizendo aos filipenses, dizendo, olha, vocês têm se dedicado a Cristo, vocês estão de parabéns pela vida de devoção de vocês, mas há um problema. Muitos estão fazendo por motivos egoístas, por vaidade, se considerando superiores ao outro. Por isso que nós vemos depois aquele trecho, e é um dos trechos que eu mais gosto de Filipenses, que fala a respeito de Cristo, a partir do versículo 5, que Paulo exalta a atitude humilde de Cristo, como servo, que Cristo mesmo sendo Deus se considerou homem e se fez homem para servir aos homens. Viver em unidade é compreender que, por mais que eu possa até ser em alguma área melhor, por mais que eu possa ter alguma compreensão ou possa ter mais coisas do que os outros, a mim, a minha pessoa, ao eu pessoal, me cabe considerar os outros superiores a mim. Quer dizer, a prestar atenção nos outros. A gente tem que entender essa questão de considerar os outros superiores, não é que eu tenho que me diminuir, me minimizar. Não, não, não. Eu tenho que promover, erguer, ter bons olhos para os outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Em segundo lugar, o perigo de líderes que buscam seu próprio interesse. Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes dos holofotes. Eles não buscavam a glória de Deus, nem a edificação da igreja, mas a construção dos seus monumentos que levavam seus próprios nomes. Como assim? O apóstolo Paulo fez uma jogada estratégica, ele envia Timóteo, e ao enviar Timóteo, ele fala: olha, Timóteo é o cara que eu tenho cuidado, o cara de perto, eu tenho discipulado, eu tenho treinado, e eu quero que vocês percebam a grande diferença que há entre os líderes da igreja, e aqui ele está falando da liderança, o pessoal que estava mais à frente, não está falando só dos pastores, ele está falando do pessoal que estava pegando junto, e do Timóteo.
Vocês vão ver a diferença. Por quê? Porque havia um desejo de glória, de honra pessoal, e isso que a gente chama de vanglória, dentro da igreja de Filipos. E os filipenses, o que acontecia? Eles acabavam, cada um querendo glória para si. Em terceiro ponto, em terceiro ponto, aqui o perigo dos falsos mestres infiltrados na igreja. Perceba uma coisa, a desunião, ela sempre vai deixar portas abertas para o maligno vir e ameaçar a igreja. A desunião, a falta da unidade verdadeira, sempre vai produzir isso. A gente vê, versículo 2 do capítulo 3. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado da falsa circuncisão. Ele está falando que as pessoas precisavam cuidar. Ele fala: olha, não vou escrever, não me canso de escrever de novo. Não me canso. Ele fala no versículo 1: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Aqui ele está falando a respeito daqueles que estavam causando e ensinando coisas erradas, que corrompiam a fé, que bagunçavam a mente. Perceba, Paulo tinha um cuidado com as falsas doutrinas dentro da igreja. Por quê? Porque se uma falsa doutrina entra, primeiro, ela entrou e permaneceu porque falta unidade. E segundo, se falta unidade e entrou uma doutrina desse tipo, ela vai trazer dissensão, divisão, confusão. E em vez da igreja se aprimorar na unidade, a igreja vai cada vez mais se distanciar da unidade. Por isso que nós precisamos cuidar muito que ouvimos. Nós temos que cuidar muito das nossas influências. Nós temos que cuidar muito quem está dizendo o que e como essa pessoa está dizendo, se isso tem a ver com aquilo que nós decidimos viver juntos da nossa fé. Em quarto lugar, o perigo do mundanismo na igreja. Nos versículos 17 e 19, diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Um outro perigo da unidade da igreja é a unidade ser ameaçada por pessoas, homens, aqui fala, mas pessoas mundanas, libertinas, imorais. Porque a mentalidade mundana, ela não ajuda o processo de transformação e muito menos ela não ajuda e ela não deseja e ela não quer que haja uma transformação na vida das pessoas. A mentalidade mundana, imoral e de libertinagem, ela vai contra a palavra e vai contra o amor e vai contra a unidade. Essas pessoas são chamadas dessa forma por Paulo e são colocadas como um perigo para a igreja
como um perigo para a igreja. Vê só, eles são colocados no mesmo caminho dos falsos mestres. Pessoas que vivem dentro da igreja, mas não querem viver uma mudança de vida verdadeira, mas continuam com uma mentalidade mundana. O que é uma mentalidade mundana? Pensando e se preocupando acima de todas as coisas com as coisas terrenas. Usando da liberdade de Cristo para viver uma vida de libertinagem. E sendo imorais porque praticam, vivem na imoralidade. Esse tipo de situação traz para dentro da igreja um processo cada vez maior de desunidade. Desunidade. Então nós precisamos entender que na nossa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas, com certeza. Com certeza. Mas na nossa jornada de fé juntos, as pessoas vão perceber que não há lugar para mundanismo, libertinagem e imoralidade. Por quê? Porque isso fere a vida da igreja. Isso fere a vida da igreja. Coisas imorais, coisas de libertinagem e mundanismo ferem o propósito da igreja. Por isso que Paulo chama eles de inimigos da cruz de Cristo, porque mesmo estando ouvindo a verdade, conhecendo a verdade, vivem com uma mente, vê só, não é só fazendo coisas erradas, é tendo uma mentalidade mundana. E essas pessoas são chamadas de inimigos da cruz de Cristo porque as atitudes e a forma que essa pessoa vive, ela está indo contra Cristo. Por quê? Porque mesmo ela tendo diante dela e mesmo ela dizendo que crê em Cristo, ela não permite que Cristo liberte ela da imoralidade, da libertinagem e da mentalidade mundana. E, em quinto lugar, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude elas, pois lutaram ao meu lado na causa de Cristo, com Clemente e meus demais cooperadores. Olha só o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo uma correção pública a duas pessoas, a Evódia e a Sintique. E Paulo está dizendo o seguinte: eu rogo, eu peço para vocês duas que vivam em harmonia no Senhor. E peço a você, meu leal companheiro, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Aqui duas amigas do apóstolo Paulo, duas mulheres estavam entre as duas em desavença. Paulo ficou sabendo da situação que estava ficando chato, um mal-estar na igreja. E perceba, elas já tinham sido da equipe
do apóstolo Paulo. Elas eram da liderança da igreja de Filipos. Elas eram da liderança da igreja. E o apóstolo Paulo, essa carta, gente, era lida diante de toda a igreja. Diante de toda a igreja. E está dizendo que, ei, meu amigo, ajude elas. Além de pedir para elas, Paulo delega a função, dizendo: olha, tu vai ter que ajudá-las. Porque então a situação estava muito ruim, até dentro da liderança. Até dentro da liderança. É interessante tudo isso, né? Como há muitos perigos que vão contra a unidade da igreja. A gente pensa que é pouca coisa, que acontece só uma coisinha ou outra, que é só a gente pensar todo mundo a mesma coisa e tá resolvido. Não, não, tem coisas profundas nesse meio tempo. E indo para o final, vanglória e ou egoísmo. Vanglória é buscar a glória para si mesmo. A palavra grega kenodoxia, traduzida por vanglória, só aparece aqui no Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa, que busca tomar o lugar de Deus. E ao estabelecer um status, autoassertativo que rapidamente induz ao desprezo do próximo. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária. Paulo colocou seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses. Então, Paulo está dizendo assim: ei, vocês estão buscando a glória para vocês mesmos. Por isso que falta a unidade. Se nós percebermos, a carta aos Filipenses é um tratado para a unidade, aonde Paulo combate vários pontos da desunidade. E Paulo coloca como causa principal de todos os outros casos a vanglória, o egoísmo, onde as pessoas estão buscando somente suas questões, uma mentalidade apenas nas coisas do mundo, então eu só busco os meus interesses, aquilo que me satisfaz, um egoísmo que eu penso só no meu prazer e não me preocupo com a vida e a santidade da vida da igreja, aonde eu procuro a glória acima de todos e procuro ser aplaudido, bem visto acima de todos. Paulo está dizendo: vocês estão errando nisso. E vocês, ao fazerem isso, têm permitido que a unidade da igreja não prevaleça. E mais ainda, por causa disso, a vida de santidade, a vida de pureza, a vida de devoção, a vida de vocês, de muitos de vocês, está sofrendo pelo engano dos falsos profetas, está sofrendo pelo mundanismo da mentalidade das pessoas, pela corrupção através de tantas coisas erradas. E tudo isso tem feito vocês, como é que ele diz sempre, ele diz no versículo 4 do capítulo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A desunião, a falta de unidade, não estava permitindo eles viver a alegria do Senhor. E se a gente não vive a alegria do Senhor, nós não temos a força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força.
E ele termina orando dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo que for nobre, tudo que for bom, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma mentalidade de unidade é uma mentalidade de humildade e com as prioridades certas, que são as prioridades do reino de Deus. Nós temos aprendido nesse tempo aquilo que nós precisamos fazer. E eu convido você a se autoanalisar através das Escrituras e a perceber se há em ti, meu amigo e minha amiga, algum desses pontos que nós temos falado e falamos hoje, que são os perigos contra a unidade. E se houver, peça misericórdia para Deus, ajuda de Deus. Diga, Senhor, há coisas na minha vida que não só que o Senhor gostaria que houvesse. Há em mim orgulho, vanglória, vaidade, há em mim ainda muitas coisas e muitos pensamentos onde eu só penso nas coisas da terra, há na minha vida muita questão ainda imoral, há na minha vida muitas coisas que vão contra a sua vontade e eu não aceito isso mais na minha vida. E eu quero a sua ajuda na minha vida. Para quê? Para que eu vença essa mentalidade mundana, libertina, imoral, vença essa mentalidade orgulhosa que busca vanglória. Eu preciso da sua ajuda. Faça essa oração agora, enquanto eu vou estar orando com você e por você. Senhor, eu estou pedindo pela vida do meu irmão, da minha irmã. Estou pedindo que o Senhor nos ajude. Nós não queremos, Pai, ser daqueles que não valorizam, não priorizam a vida da igreja e o cuidado da igreja. Nós queremos ser daqueles que vivam em unidade e preservem a unidade da igreja. Nós pedimos a sua ajuda para isso. Espírito Santo de Deus, eu estou pedindo sobre cada um que faz parte da Seara Porto Alegre. Fala conosco nesse tempo, seja conosco nesses dias e nos ajude a desenvolvermos a nossa vida de fé. Nós pedimos dessa forma, Pai, e que haja sua unidade na sua igreja, na Seara Porto Alegre, e o mover do Espírito Santo se mova sobre nós. E, Pai, aconteça aquilo que temos lido, visto nas Escrituras, aprendido com o Senhor, que o teu Santo Espírito se movia sobre a igreja primitiva de uma forma sobrenatural, porque eles eram unidos, havia uma unidade sobrenatural no meio deles. E nós queremos viver isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe. Não esqueça, compartilhe com mais pessoas agora, quando terminar, e nos vemos nas próximas reuniões, tá bom? Deus abençoe e paz.